Direto da redação. Deixa eu dar um bom dia aqui ao economista Ranulfo Vidigal. Bom dia, meu caro Ranulfo Vidigal. Prazer estar com você aqui virtualmente nos estúdios Viu Digital, nessa manhã de terça-feira, dia 8 de novembro, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? O som tá bom? Tá ótimo, está chegando bem. Você é bem chegado, Ranulfo. Eu tenho aqui um artigo de Ranulfo Vidigal que está no portal Viu, Júlio. Por favor, dá uma localizada nele. Ranulfo, você escreveu um artigo no portal Viu. Para quem quiser conferir, está em portalviu.com.br. Vai lá na coluna do Ranulfo Vidigal. E você traça ali um perfil de algumas cidades bilionárias ou milionárias da Bacia de Campos. As cidades com maior renda per capita e a com maior arrecadação per capita. Aí você confere o artigo de Ranulfo Vidigal. Está aí na tela. E a tabela, vamos ver se você consegue explicitar a tabela. Se você quiser só a tabela, eu te mando, Júlio. Ou você consegue crescer a tabela, está aí na tela. E o que me chama a atenção nessa tabelinha, Ranulfo? Primeiro, são os dados referentes a Macaé e Rio das Ostras. São as duas cidades com maior arrecadação per capita e maior orçamento per capita. Gostaria que você explicasse um pouco isso, Ranulfo, por favor. Ó, Roberto, esse artigo provavelmente não vai ser tão polêmico e com tanta repercussão como foi a excelente matéria que o portal Viu fez com o Valporto, que teve implicações muito positivas em relação ao petróleo e à Petrobras. Em primeiro lugar, quero dar parabéns ao portal Viu pela excelente matéria e com grande repercussão. O que eu chamo a atenção é que o petróleo é um diferencial para as cidades litorâneas e para as cidades do norte fluminense. E que este petróleo ele é finito, portanto, em algum momento ele vai acabar. Mas nós ainda estamos vivendo momentos de muito dinheiro nos cofres das prefeituras e muito dinamismo econômico. E eu chamo a atenção de que considero que Macaé é assim uma espécie de locomotiva da grande região petroleira. Porque Macaé emprega muita gente passa por Macaé para ir para as suas unidades nas plataformas. Macaé tem uma estrutura e um aeroporto, é uma via importante, um entroncamento importante no estado do Rio de Janeiro. E esses números mostram como é que Macaé e Rio das Ostras têm uma vantagem relativa por serem produtoras e por receber dinheiro da indenização do petróleo. É isso que eu chamo a atenção. Eu coloquei ali Itaperuna, porque Itaperuna é uma cidade agrícola, é uma cidade que cuida da questão de saúde, tem universidade, mas não tem um orçamento per capita tão expressivo, não entra tanto dinheiro, porque ela é uma cidade normal. Então é sempre bom comparar as cidades normais, entre aspas, das cidades petroleiras. E nesse particular eu destacaria Macaé como a locomotiva da região e aquela que pode ainda aumentar enormemente a qualidade de vida de seus munícipes, assim como as outras. Todas as cidades petroleiras têm PIB per capita e receita per capita, ou seja, capacidade de gerar dinheiro no orçamento, muito acima das outras em escala regional e nacional. Concorda? Ô Ranulfo, eu concordo e vou ler aqui os números para quem está no rádio. A arrecadação é o PIB per capita de Macaé. Está aqui, 59.887. O PIB per capita. Agora vamos ao orçamento per capita, 10.273. Agora vamos aqui à segunda cidade, que é Rio das Ostras, com maior PIB per capita e o maior orçamento per capita. Rio das Ostras é a segunda cidade na Bacia de Campos, atenção, com maior PIB per capita e maior orçamento per capita. Rio das Ostras, 37.151, orçamento per capita, 4.443. Aí vamos agora à terceira cidade, a cidade com maior PIB per capita. É Campos dos Goytacazes, com 41.550.
Agora, orçamento per capita, o terceiro maior, perdão, é Cabo Frio, com 4.254. Mas não tem um PIB per capita tão alto. O PIB per capita é menor do que Campos. Está em 28.523. Itapiruna, que é a cidade agrícola do Noroeste, 26.206 PIB per capita e 3.835 orçamento per capita. Orçamento per capita bem pequenininho. Agora, o PIB per capita de Itapiruna, ele é próximo ao de Cabo Frio. Por que isso, Ranulfo? Porque Itaperuna, aparentemente, por ser uma cidade associada ao agronegócio, e o agronegócio tem se valorizado muito, ela leva esta vantagem relativa. Já Cabo Frio é uma cidade litorânea, é associado ao turismo, né? E o turismo em Cabo Frio, embora gere renda, proporcionalmente, em termos de estoque de riqueza, gera menos. Isso significa dizer que a missão de Cabo Frio é aproveitar muito melhor o seu potencial, melhorar a sua infraestrutura, distribuir melhor a sua renda, no sentido de, pelo menos, empatar com Itaperuna, dado que Itaperuna é uma região mais agrícola. E Cabo Frio é uma região marcadamente urbana e litorânea, concorda? Concordo. O Ranulfo, tem também uma variante aqui importante, que é localização de plataforma de petróleo. Por exemplo, Rio das Ostras deve ter uma localização de plataforma de petróleo dentro do seu território, e Cabo Frio não, né? Ou deve ter uma plataforma de petróleo que produz menos do que Rio das Ostras. Então tem muitas variantes aqui, né? Nessa conjuntura boa aqui. Observação, Roberto. Boa observação. Por exemplo, não está nesse estudo aí, mas estará num próximo, as cidades de menor população. E aí nós vamos ver que o destaque serão São João da Barra, onde está o Porto do Açu, mas tem uma pequena população, e Maricá, que agora, muito recentemente, passou a ser o Eldorado da produção petrolífera, em função do pré-sal, e o Eldorado da transferência de renda petrolífera. Portanto, o segundo estudo que nós vamos fazer, nós vamos olhar estas outras cidades e nós vamos ver que há muita capacidade produtiva, muita chance de que essas cidades, com a economia voltando ao seu ritmo normal, superando toda essa confusão generalizada associada à eleição, essas cidades terão ampla chance de gerar renda e emprego e estabilidade para os pequenos comerciantes, para o prestador de serviço, para o assalariado. E se tiver a capacidade de fazer boas políticas públicas que gerem renda e transfiram renda para quem precisa, isso dá uma maior estabilidade a essas cidades. Ô Ranulfo, só para mostrar aqui a fonte desse estudo, desse levantamento, é o Observatório de Informações Municipais sobre Geração de Riqueza e a Capacidade de Geração de Receita Fiscal Orçamentária das cidades litorâneas petrorrentistas, as cidades produtoras de petróleo. Então, esse observatório que fez esse levantamento em números, então são dados, são com base em dados oficiais, em arrecadação das cidades, então é uma base de dados muito confiável. Mas, o Ranulfo, eu sinceramente eu estou aqui surpreso com esse destaque, porque nós estamos falando de cidades bilionárias. O orçamento de Macaé deve chegar agora, esse ano, deve fechar o ano com para mais de 2,5 bi. Se não chegar a 3 bi. Nós estamos falando de Rio das Ostras, que deverá chegar a 1 bi de orçamento. Uma cidade que tem 100 e poucos mil habitantes. Então é uma receita assim considerável e se beneficia por ser próxima a Macaé. Também tem isso, né? Nós estamos falando da cidade de Campos dos Goitacazes, que tem hoje em seu orçamento também próximo de 2,5 bi e que tem 500 milhões em caixa. Então nós estamos falando de uma região muito rica, próspera, sob o ponto de vista de arrecadação financeira. E em muitas dessas cidades nós estamos falando de uma população pobre que não tem que comer, com índice de miséria e de pobreza muito alto. E cidades como o Rio das Ostras, que eu vou citar como referência, que não tem um sistema de saúde para fazer cirurgia eletiva. Rio das Ostras só faz curativo. Qualquer outro procedimento de saúde mais complexo
tem que mandar para outra cidade. Então são cidades, assim, muito ricas e eu não entendo, não consigo fazer, o Ranulfo, entender como é que muitas delas oferecem serviços tão precários à sua população, Ranulfo. Estudos como esse, Roberto, permite exatamente que a população se organize para exigir aquilo que lhe é direito, porque uma cidade que arrecada bem, comparado com a sua população, é uma cidade que pode e deve colocar políticas públicas de saúde de melhor qualidade. Esse que é o sentido de um estudo tão amplo quanto esse, mostrando o potencial. Porque às vezes você não tem muita noção os dirigentes às vezes passam uma ideia de que o município é pobre, então por isso não se faz um conjunto de coisas que são necessárias. Não, eu tenho dificuldade, meu orçamento é curto. Aquela velha história que às vezes engana alguns, mas não engana a todos. E aí a gente vê nessas comparações que nós estamos diante de cidades muito ricas e cidades que têm toda a capacidade, repito, toda a capacidade de, ao longo de um certo tempo, melhorar a qualidade de vida através de políticas de saúde mais efetivas, políticas educacionais mais efetivas, transporte urbano com muito mais qualidade, sinalização, ônibus com qualidade. Tudo isso é possível quando as cidades arrecadam bem. E eu asseguro a você, e você sabe disso tanto quanto eu, que as nossas cidades petrorrentistas e litorâneas são abarrotadas de dinheiro. Isso ninguém tem a dúvida. Não pode reclamar então que é falta de dinheiro. Falta gestão? Seria isso? Gestão ela só vai existir, Roberto, se a população se organizar para reclamar os seus direitos. Porque se a população ficar num processo de inanição e não reclamar, a coisa vai continuar assim, o dinheiro vai continuar jorrando e as políticas públicas vão ser débeis. Vou dar como exemplo assim, por que na Europa as políticas públicas são de melhor qualidade? É porque os gestores são melhores? Não necessariamente. É porque o nível de exigência da população pela aplicação do seu dinheiro é muito maior. As pessoas se organizam ordeiramente, reclamam, observam aquilo que está errado, organizam-se em associações para exigir melhor transporte, melhor educação, melhor saúde. No Brasil, normalmente a nossa população ela fica esperando que o dirigente faça tudo o que prometeu ao longo da campanha. E o dirigente só vai fazer se ele houver da parte da população uma reclamação bem feita, uma reclamação bem fundamentada. Se, digamos assim, as pessoas ficarem fazendo a boa pressão para que aquilo venha a surgir e melhore a vida de todos. Ao contrário, o dirigente a receita entrar em seu carro, vai ficar tranquilo e as coisas vão continuar como o quartel de Abrantes. Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, parabéns pelo artigo, portalvil.com.br, você confere o artigo de Ranulfo Vidigal. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Direto da Redação, Ranulfo. Muito obrigado e parabéns aí, porque a cada semana o Portal Vil traz matérias de grande interesse e algumas gerando polêmicas muito positivas, como foi esse caso do absurdo da Petrobras colocar e direcionar e distribuir esse dividendo pornográfico numa população pobre. A Petrobras colocar para os ricos e poderosos toda essa dinheirama, e ainda mais essa dinheirama não vai pagar um tostão de imposto de renda. Parabéns pela matéria e parabéns pela repercussão. Muito obrigado, Ranulfo. Daí a participação do Ranulfo Vidigal, economista. O Ranulfo se refere à antecipação de dividendos. A Petrobras, pela segunda vez, está antecipando pagamento de dividendos para acionistas e é um valor bilionário, 46 bilhões. Boa parte desses acionistas são investidores estrangeiros, vamos aqui pontuar isso. Não pagam imposto de renda, são isentos de imposto de renda, essa fortuna que a Petrobras está antecipando. E está antecipando dividendos sobre valores que ainda nem faturou, sobre projeções de faturamento no ano que vem. Então, assim, um verdadeiro escândalo. Isso foi tema de um podcast, uma reportagem aqui com Aurélio Valporto, economista e colunista também do portal Ouvido do Diário da Guanabara.
E esse podcast está disponível, você entende tudinho. Está disponível no Portal Viu no YouTube.